Ataques dos Estados Unidos e Israel deixam mais de 550 mortos no Irã. E você vai ver também. INMET emite alerta de chuvas fortes em Minas Gerais nesta segunda-feira. E ainda, PEC da Segurança Pública e fim da escala 6x1 podem ser votados nesta semana. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques deste início de semana, segunda-feira, 2 de março de 2026. Os governos americano e israelense realizaram um ataque coordenado contra o Irã neste último sábado. A ofensiva resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei e do ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Segundo informações da organização humanitária Crescente Vermelho, que atua em países muçulmanos, o ataque deixou mais de 550 mortos e 750 feridos. Alireza Araf foi nomeado neste domingo como líder supremo interino do Irã. A indicação foi anunciada um dia após a morte de Khamenei durante o ataque coordenado dos Estados Unidos e Israel. Em meio à escalada das tensões envolvendo o país americano, o Irã e Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a nova liderança iraniana deseja dialogar. Apesar disso, os três países seguem trocando ameaças, tornando incerto o futuro das negociações. De acordo com a organização humanitária Crescente Vermelho, mais de 130 cidades já foram atacadas durante a guerra nos últimos 2 dias e cerca de 100 mil socorristas foram mobilizados. Durante o dia, explosões foram registradas na capital Teherã e em dezenas de outras cidades iranianas. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio, em países como Catar, Emirados Árabes, Kuwait e Bahrein. O governo americano afirmou ainda que os danos às bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio após a retaliação iraniana foram mínimos. O Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo, foi fechado por motivos de segurança, segundo a agência estatal iraniana Tasnim. Esta é a segunda vez em menos de um ano que os Estados Unidos atacam o Irã. Em junho de 2025, uma operação bombardeou estruturas nucleares iranianas. Nas últimas semanas, Trump vinha pressionando o país a abandonar seu programa nuclear. Negociações estavam em curso e, mesmo assim, os ataques foram lançados. Os americanos acusam o Irã de tentar fabricar uma bomba atômica. E o chefe de segurança do Irã afirmou que o país não vai negociar com os Estados Unidos. Essa declaração contradiz Donald Trump, que afirmou que a nova liderança tinha interesse em retomar as negociações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu vingar as 3 mortes de militares dos Estados Unidos na guerra com o Irã e ameaçou de morte os guardiões da Revolução Islâmica se não depuserem as armas. Infelizmente, haverá mais mortes antes que a guerra acabe, disse Trump em um vídeo sobre as baixas de soldados americanos. Mas os Estados Unidos vão vingar seus mortos, afirmou o republicano. O presidente pediu aos guardiões da Revolução, o exército iraniano e a polícia para que deponham suas armas, ou enfrentarão a morte certa, afirmou Trump. O republicano prevê operações militares durante as próximas 4 semanas contra o Irã. Os estados do Golfo Pérsico prometeram se defender dos ataques iranianos, inclusive responder ao que consideraram agressão, se for necessário, depois de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo para formular uma resposta unificada. Já os dirigentes da Alemanha, França e Reino Unido declararam estar dispostos a adotar medidas defensivas contra o Irã para defender seus interesses e os de seus aliados no Golfo.
Os 3 países europeus se declararam consternados com os ataques indiscriminados e desproporcionais com mísseis lançados pelo Irã contra países da região, incluindo aqueles que não participaram das operações militares iniciais dos Estados Unidos e de Israel. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que aceitou que os Estados Unidos utilizem bases do Reino Unido para lançar ataques defensivos destinados a destruir mísseis iranianos e lançadores de mísseis. O Irã multiplicou seus ataques de represália aos países do Golfo e a Israel, após jurar vingar a morte do líder supremo Ali Khamenei durante bombardeios dos Estados Unidos e Israel na madrugada de sábado. Israel informou na noite deste domingo que realizava ataques de grande escala contra Teherã. E do outro lado, várias pessoas morreram neste domingo em um ataque com míssil lançado pelo Irã contra a cidade israelense de Beit Shemesh. Após os ataques israelenses e americanos que mataram o líder supremo Ali Khamenei e outros altos funcionários, a Guarda Revolucionária do Irã prometeu um ataque em larga escala contra os inimigos. Este é o ataque mais mortal contra o país desde o início da guerra. A polícia afirmou que o míssil atingiu diretamente um prédio. Dezenas de equipes de resgate israelenses foram enviadas ao local do impacto e buscavam vítimas sob os escombros. O chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, prometeu neste domingo ataques sem precedentes contra os Estados Unidos e Israel, em resposta aos seus bombardeios, nos quais morreu o líder supremo Ali Khamenei. Mais cedo, a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou ter lançado uma nova onda de ataques contra o inimigo. Em um comunicado difundido pela imprensa local, o Exército Ideológico do Irã afirmou que tinham sido lançadas a 7ª e a 8ª ondas da Operação Promessa Honesta 4, sem especificar os alvos atacados. O conflito no Oriente Médio envolve ao menos 11 países e causa apreensão mundial. Não podia ser diferente, né? A escalada das tensões se espalha e deixa centenas de mortos. A guerra protagonizada pelos Estados Unidos, por Irã e Israel, entra em seu 3º dia nesta segunda-feira, após o fim de semana de crescentes hostilidades. O confronto impactou diretamente ao menos 11 países, e promete se estender ainda mais pelos próximos dias. O conflito, que começou a escalar no sábado, após um ataque coordenado por Washington e Tel Aviv, resultou na morte do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Em retaliação, Teherã lançou ofensivas contra bases militares americanas instaladas no Oriente Médio. Até o momento, o saldo é de centenas de mortos e um rastro de destruição em diferentes países, além do Irã, Israel e Estados Unidos. Os ataques retaliatórios do Irã alcançaram ao menos 9 países: Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia e Omã. O aumento das tensões causa apreensão ao redor do globo. Trump sinalizou que as operações não devem parar até que todos os objetivos sejam atingidos. Ele não deixou claro quais seriam as metas do governo americano na região. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou para o risco real de uma escalada ainda maior. Enquanto o Reino Unido ofereceu suas bases para os Estados Unidos lançarem ataques defensivos, destinados a destruir mísseis iranianos e lançadores de mísseis. Neste domingo, o conflito ganhou um novo capítulo com trocas de hostilidades entre o Líbano e Israel. O grupo radical Hezbollah reivindicou um ataque contra uma base militar em Haifa, ao norte de Israel. As forças de defesa israelenses iniciaram ataques contra alvos do grupo em todo o Líbano. Além das perdas humanas e danos em infraestruturas, o conflito no Oriente Médio já traz efeitos econômicos e transtornos em todo o mundo. Centenas de voos foram cancelados e milhares de passageiros ficaram retidos em aeroportos em razão dos ataques. Ao longo da programação, a gente te atualiza sobre a situação, essa guerra no Oriente Médio.
Agora a gente fala sobre o Brasil, porque Minas Gerais está sob alerta de perigo para chuvas intensas hoje, segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o estado pode ter chuva de até 100 milímetros e ventos de 100 quilômetros por hora. Neste fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou as cidades da Zona da Mata, afetadas por chuvas torrenciais, onde cerca de 70 pessoas morreram. Lula sobrevoou no sábado as cidades da Zona da Mata de Minas Gerais, afetadas por fortes chuvas. Milhares de pessoas perderam as casas esta semana nos deslizamentos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá. E, sobretudo, a gente vai dar casa para as pessoas que perderam as casas. A única coisa que a gente não vai poder devolver para as cidades são as vidas que se foram. Né? As vidas humanas, a gente não tem o poder de fazê-las voltarem a viver. Mas as coisas materiais que as pessoas perderam, nós vamos dar à pessoa o direito de voltar a viver com decência e muita dignidade nesse país. Os bombeiros informaram no sábado que ainda há 3 pessoas desaparecidas. As precipitações em Juiz de Fora, a 4ª maior cidade de Minas Gerais, com cerca de 540 mil habitantes, já superaram os 760 milímetros em fevereiro, mais que o triplo da média mensal. Uma casa foi engolida com a erosão do solo após forte chuva em Grajaú, no Maranhão. O imóvel do bairro Frei Alberto desabou para dentro de uma cratera, olha as imagens, que segundo os moradores cresce desde 2024. De acordo com relatos, a moradora percebeu estalos e vibrações na estrutura pouco antes do acidente e deixou o imóvel, felizmente. Momentos depois, vizinhos registraram em vídeo o momento exato em que o imóvel cedeu e caiu dentro da erosão. As chamadas vossorocas são fenômenos geológicos que surgem com fendas no solo, geralmente provocadas pela água da chuva. Se nada é feito para conter, uma cratera pode chegar ao grau de vossoroca quando atinge um lençol freático. Pelas redes sociais, moradores também relataram preocupação com outras casas próximas à área, que consideram instáveis. Cerca de 700 residências estão na região potencialmente afetada. Com o aumento das chuvas em Grajaú, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para que a população redobre os cuidados. Há 2 anos, a Prefeitura de Grajaú anunciou um investimento de R$4 milhões para conter o avanço da cratera. Mas, segundo relatos da comunidade, apenas uma obra de desvio da água da chuva foi realizada até agora. E agora em Brasília, a PEC da Segurança Pública e fim da escala 6x1 podem ser votados nesta semana. A PEC da Segurança foi enviada pelo governo e tem gerado divergências entre parlamentares. Após a aprovação do PL antifacção, a Câmara deve avançar com mais uma pauta da segurança pública. De acordo com o presidente da Casa, Hugo Mota, a PEC da Segurança deve ser votada nesta quarta-feira no plenário. Mas antes, a matéria deve ser analisada pela comissão especial. O relatório do deputado Mendonça Filho enfrenta divergências entre parlamentares, além de críticas de alguns governadores. Originalmente elaborada pelo governo, a PEC torna constitucional o Sistema Único de Segurança Pública e busca integrar estados e União no combate ao crime. Na semana passada, foram aprovados pedidos de urgência para propostas que podem ser analisadas pelo plenário da Câmara sem passar pelas comissões. Entre eles, o projeto que insere, de modo expresso, a violência vicária na Lei Maria da Penha. Violência vicária é a que ocorre contra outras pessoas, mas com a intenção de atingir a mulher. Outra proposta sobre o tema inclui o homicídio vicário no Código Penal. Outra pauta que pode avançar nesta semana é a PEC que visa extinguir a escala de trabalho 6x1. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, Paulo Aze, pretende iniciar audiências para debater o tema, com convite a ministros, empresários e associações. No Senado, o acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser analisado a partir desta quarta-feira, quando a relatora Tereza Cristina deve apresentar seu parecer. Se aprovado, o texto poderá seguir para o plenário no mesmo dia.
Em ato na Avenida Paulista, neste domingo, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente, tentou unir o campo conservador com vistas às eleições de outubro. Segundo o monitor da USP, a manifestação reuniu cerca de 20 mil pessoas. A margem de erro é de 12%, ou seja, havia entre 18 mil e quase 23 mil pessoas no horário de pico da concentração. Seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso por tentativa de golpe de Estado, se manifestaram em diversas cidades do país neste domingo. Eles pediram sua saída da prisão e protestaram contra o governo do presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal. Em um ato na Avenida Paulista, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, tentou unir o campo conservador com vistas às eleições de outubro. Em dezembro, Bolsonaro escolheu seu filho Flávio como seu herdeiro político. Essa movimentação gerou reações ambivalentes, tanto dentro da família Bolsonaro quanto no movimento conservador, com 2 governadores de direita anunciando suas próprias candidaturas. Neste domingo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o de Goiás, Ronaldo Caiado, estiveram no evento em São Paulo. É muita honra estar no mesmo palanque defendendo os mesmos ideais que uma pessoa com a sua história. E isso prova que isso aqui não é ato eleitoral. Tem aqui 2 pré-candidatos. Juntos, não estamos disputando voto. Uma pesquisa da Atlas Intel na semana passada mostrou que, em caso de um segundo turno entre Lula e Flávio, os 2 estariam tecnicamente empatados. E veja a seguir, Rio de Janeiro lidera alistamento e terá 159 mulheres pela primeira vez. E agora, na tela, o tempo na capital paulista, vamos ver neste momento, céu bastante encoberto, 22 graus, máxima de 24. O Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta com as principais notícias. O Brasil, anfitrião da última cúpula climática da ONU, pediu aos países que apresentem propostas para a transição para longe dos combustíveis fósseis e para o combate ao desmatamento, enquanto as nações se preparam para negociações na Colômbia e para a COP31 este ano. O Brasil pediu aos países que apresentem propostas concretas para acelerar a transição energética e avançar no combate ao desmatamento. A mobilização ocorre enquanto as nações se preparam para uma nova rodada de negociações na Colômbia e para a realização da COP31 prevista para este ano. Segundo o governo brasileiro, o momento exige metas mais ambiciosas e compromissos claros para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e conter a destruição das florestas. A iniciativa brasileira surge após a COP30, realizada em novembro em Belém, que terminou com um acordo que não mencionava explicitamente os combustíveis fósseis, após a oposição dos principais produtores, Arábia Saudita e Rússia. Como forma de compensação, o presidente da COP30, André Correia do Lago, se ofereceu para impulsionar um plano de ação voluntário separado para a transição dos combustíveis fósseis para os países que desejarem aderir. Em uma carta obtida pela AFP, ele afirmou ter solicitado à Agência Climática da ONU que encaminhasse um convite para que países e organizações apresentassem propostas até 31 de março. Mais de 190 países concordaram em fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis na COP28, realizada em Dubai em 2023, mas pouco progresso foi alcançado desde então. A Colômbia sediará em abril uma conferência internacional sobre a transição dos combustíveis fósseis, os principais responsáveis pela mudança climática. Em novembro, a Turquia recebe a próxima cúpula climática da ONU, a COP31, com a Austrália à frente das negociações. As mulheres estão reforçando o Exército Brasileiro. Este ano, quem está liderando uma iniciativa inédita das Forças Armadas são as jovens do Rio de Janeiro.
A partir do dia 2 de março, jovens do sexo feminino passam a integrar oficialmente as Forças Armadas como soldados depois do alistamento voluntário feito em 2025. O Rio de Janeiro liderou esse movimento, sendo o estado com mais mulheres alistadas, num total de mais de 7.300 pessoas. Em 2025, mais de 33.700 mulheres se alistaram voluntariamente para o serviço militar inicial das Forças Armadas. O Exército Brasileiro, que oferece o maior número de vagas, receberá mais de 1.000 mulheres em 14 cidades do país, sendo 159 delas só no Rio de Janeiro. A partir da incorporação, as jovens recrutas passam a cumprir o serviço militar inicial por 12 meses, com os mesmos direitos, deveres, salários e oportunidades dos homens. Durante o período, recebem treinamento intensivo e são preparadas para atuar em áreas como logística, administração, tecnologia, saúde e operações militares. Para receber as novas soldados, as organizações militares passaram por adaptações estruturais, como construção ou adequação de alojamentos, banheiros e vestiários femininos, garantindo privacidade e condições adequadas de permanência. Segundo o Exército, a medida amplia a presença feminina nas Forças Armadas e reflete políticas institucionais de inclusão, diversidade e valorização do potencial das mulheres na defesa nacional. A possibilidade de alistamento feminino voluntário foi criada por meio de um decreto publicado em agosto de 2024, que passou a permitir oficialmente a participação das mulheres no processo de recrutamento militar inicial. Um segundo grupamento de recrutas está previsto para ser incorporado em 3 de agosto de 2026. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente início de semana para você. Até amanhã.